Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Graças sejam dadas a Ti nesse dia de hoje, um domingo, dia 13 de setembro de 2015. Aleluia. Glória a Deus. Glórias sejam dadas a Ti. O Senhor tem nos sustentado até aqui. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos dado a força que a gente precisa. Tem nos dado discernimento, tem nos orientado o caminho ao qual nós temos que seguir. O Senhor tem sido um bálsamo nos nossos corações e o Senhor tem cuidado das nossas feridas, nos dando como base a palavra para nos direcionar ao que fazer. E eu só tenho que te agradecer, meu bom Deus, por isso no dia de hoje. Meus amados irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem não me conhece, eu me chamo Ana Paula. Hoje é dia 13 de setembro de 2015, um domingo. Eu estou registrando esse áudio, esse vídeo aqui agora de manhã. E a ideia dele hoje é ler com vocês um capítulo bem grande, mas um capítulo que mostra claramente o lado, a personalidade de como Deus vê as coisas. E como Deus age com justiça. Deus age com justiça. Ainda que pareça que está demorando na cabeça de muitos, Deus age com justiça. A Bíblia diz que Ele não tarda. A justiça de Deus, o agir de Deus não tarda. Deus, Ele tem seus 1000 modos de se manifestar no nosso meio, no nosso coração. A uns Ele ensina, Ele manifesta com tanto amor, dando paz, dando segurança, dando calma, tranquilidade. Já a outros Ele dá dons de palavra, dons de profecia. Já a outros Ele dá dons de ajudar o próximo e por aí vai. E Ele tem trabalhado nas nossas vidas. Essa é a realidade. E nós só temos que agradecer a Ele por isso. Eu não vou me alongar muito nessa entrada. Eu quero pegar com vocês de cara o livro do profeta Jeremias, capítulo 50. Eu quero ler esse livro com vocês, esse capítulo. E esse capítulo, ele anuncia juízo a respeito da Babilônia. A Babilônia física da época do Nabucodonosor, mas eu posso também considerar a Babilônia espiritual dos dias de hoje. Porque a Bíblia diz que Deus é o mesmo, Ele não muda. Então, se Ele anunciou naquela época, Ele também está anunciando para o fim dos dias. E Ele anuncia o seu juízo. Então, não me alongando muito, eu gostaria de ler com os irmãos Jeremias capítulo 50. Para aqueles, que gostam de saber qual que é a versão da Bíblia que a gente está lendo, a minha é a Almeida Revista e Atualizada, tá? Bom, mas para mim a palavra de Deus é sempre a palavra de Deus. É o Espírito Santo que traz paz no nosso coração. Agora, palavra que falou o Senhor contra a Babilônia e contra a terra dos caldeus por intermédio de Jeremias, o profeta. Levando em consideração, para quem não conhece as escrituras, essa história aqui com a qual eu estou relatando para os irmãos, a Babilônia, ela invadiu, tá? Ela levou cativa o reino de Israel. Ela terminou com tudo aquilo que Israel tinha no final, daqueles tempos. Levou cativo o pessoal todo. Inclusive, na época, foi o profeta Daniel. Daniel? Daniel pro rei da Babilônia. Se eu não me engano, sim, tá? Então, meus amados, foi o ápice do pecado de Israel, tá? Que levou a Deus a levar esse juízo contra Israel, fazendo com que a Babilônia invadisse. E levasse tudo, deixou nada, tá? Então, aqui começa, Jeremias, ele começa a soltar essa profecia contra a Babilônia. Porque, lendo a Bíblia, eu consigo observar que Deus, ele usa, uma nação para julgar a outra, e por aí vai, a gente lê isso na Bíblia. Mas ele mostra que, várias vezes, as nações que ele usou para julgar, por exemplo, Israel, elas como que abusaram, elas fizeram daquilo que elas teriam que fazer. Porque eram povos ruins, eram povos caídos
E eles, no modo deles, eles exageraram, vamos dizer assim. E Deus é Deus de justiça. E ele via, né? Ele via a justiça em tudo. E ele executa o juízo dele sobre a maldade. Então, o profeta Jeremias começa, capítulo 50, versículo 2, ele diz: Anunciai entre as nações, fazei ouvir e arvorai estandarte. Proclamai, não encubrais, dizei: tomada é a Babilônia. Bel está confundido e abatido o Merodach. Cobertas de vergonha estão as suas imagens, e seus ídolos tremem de terror. Porque do norte subiu contra ela uma nação que tornará deserta a sua terra, e não haverá quem nela habite. Tanto os homens como os animais fugiram e se foram. Naqueles dias, naquele tempo, diz o Senhor, naqueles dias, naquele tempo, diz o Senhor. Vamos prestar atenção numa coisa aqui muito séria. Eu não sou uma profunda conhecedora da língua portuguesa em todos os seus tempos, da grafia, do estudo gramatical da língua portuguesa. Eu falo que arranjo, né? Vamos dizer assim, sou muito leiga. Mas a gente, quando lê certas coisas, prestando atenção, a gente pensa, olha só, naqueles dias, naquele tempo, diz o Senhor. Essas três expressões, naqueles dias, naquele tempo, se você presta atenção, dá a entender que é uma coisa que aconteceu naqueles dias, né? Ah, naquele tempo, minha avó ainda cozinhava no fogão de lenha, naquele tempo. Mas eu posso também falar, ó, naquele tempo, os povos vão prosperar. Quer dizer, então a frase naquele tempo ou naqueles dias, se você quiser usar ela no passado, você pode. E se você quiser usar ela no futuro, você pode. Então, se eu quiser dizer, naqueles dias, os carros vão ser todos movidos a água. Você entende? Se eu quiser dizer, naqueles dias, minha mãe lavava roupa no rio. Você também entende. Então, ela é usada tanto no passado quanto no presente. Eu chamaria, na minha ignorância, de uma frase de tempo contínuo. Ela pode expressar tanto o passado quanto ao futuro. Não o presente, porque é agora, né? Seria substituída por agora. Mas naqueles dias, naquele tempo, você pode julgar. E ali, para confirmar, vem a frase de baixo que diz: diz o Senhor. Quer dizer, é Deus falando no presente. Por isso que a gente, quando lê a Bíblia, a gente tem que pedir direção do Espírito Santo para a gente entender aquilo que Deus quer falar. Quando a Bíblia diz que a palavra vem e volta e não volta vazia, quando a Bíblia expressa que a palavra de Deus é vida, quando a Bíblia diz que Deus é o mesmo hoje, ontem e sempre, você lendo, por qual tradução de Bíblia você vier ler, tirando essas Bíblias particulares que estão saindo agora, vamos falar da Bíblia normal. Amém. Então, naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor. Então, Deus, ele está sempre na nossa presença, falando as coisas, né? E voltarão os filhos de Israel, eles e os filhos de Judá juntamente. Olha, Judá se separou de todas as outras tribos de Israel, tá? Inclusive, se você ler no Velho Testamento, você vai ver como que os reis de Israel andaram fora do caminho do Senhor, não fizeram o que o Senhor agradava. E só Judá, os reis de Judá, eles foram até o final, até que começou também a depravar para o lado de Judá, se separaram tudo. E aqui a Bíblia tem uma promessa. Ele diz que os filhos de Israel e os filhos de Judá vão voltar andando e chorando. Virão e buscarão o Senhor, o seu Deus. Perguntarão pelo caminho de Sião, de rostos voltados para lá, e dirão: vinde, unamos-nos ao Senhor em aliança eterna, que jamais será esquecida. Então, esse texto aqui de profecia a respeito da Babilônia, Jeremias capítulo 50, é um texto, ele foi naquela época, mas ele é um texto também para os dias atuais, porque Israel ainda não se juntou junto com a tribo de Judá, não se juntaram as tribos, eles estão voltando agora nos aviões, né, para a terra prometida. Você vê lá Benjamim, Nataniel chamando o povo de novo para a terra.
E a gente vê agora aí a preparação, né, de todos os acessórios por terceiro templo, tudo está acontecendo, mas ainda não tem essa aliança eterna e perpétua do próprio povo de Israel se arrepender junto, todas essas tribos, e olhar para Deus. Porém, a gente já vê algum barulhinho por aí em relação a essas coisas, tá? E Deus aqui, ele fala: o meu povo tem sido ovelhas perdidas, sem pastores as perdidas. Seus pastores as fizeram errar e as deixaram desviar para os montes. Quer dizer, os líderes permitiram que o povo se perdesse. Hoje, se a gente começa a entrar nessas igrejas que estão apostatadas, você vê uma multidão de pessoas perdidas. Por quê? Porque os líderes as têm guiado devagarzinho, devagarzinho a coisas erradas. Então Deus ele coloca a responsabilidade sobre o líder, ou os líderes, os pastores, aqueles que têm uma responsabilidade de guiar o seu povo. Deus ele deixa isso claro. Então, se você for lá em Ezequiel, capítulo 34, você vai ver como que Deus descreve esse caso dos pastores e as ovelhas perdidas, tá? Então, aqui, ó, o meu povo tem sido ovelha perdida. Seus pastores as fizeram errar e as deixaram desviar para os montes. Do monte passaram ao outreiro, quer dizer, foram além do monte, passaram ao limite. Porque quanto mais as ovelhas, né, se afastaram, erraram, mais longe elas caminharam e mais elas caíram, né? E é o que acontece exatamente hoje. Esqueceram-se do seu redil. Todos os que as acharam, as devoraram, porque o mundo vem e consome, devora o pecado, né? E a devoraram. E os seus adversários diziam: culpa nenhuma teremos, porque pecaram contra o Senhor, a morada da justiça, e contra a esperança dos seus pais, o Senhor. Deus, como eu disse, sempre levantou nações para trazer juízo sobre o pecador, sobre um povo pecador. Naquela época, Deus tinha levantado quem? A Babilônia, para trazer juízo ali em Israel, né? Foi quando o rei da Babilônia invadiu tudo, devastaram tudo, acabaram com tudo. E eles aqui diziam, né? Nós não temos culpa, porque esse povo, eles traíram o Deus deles. Aqui entra uma parte minha. Eu acredito que naquela época, cada povo tinha a sua cultura, o seu Deus, a sua religião. E eles traziam muito no peito a seguinte conversa: o seu Deus te protegeu ou o seu Deus não te protegeu? Tanto é que o próprio, acho que foi rei da Babilônia, aquela turma ali, tem uma, ou não sei se foi com a Babilônia, isso aqui eu tô errada, mas eu sei que tem um fato na Bíblia que um povo foi atacado, e o rei daquele povo que atacou, né, muito vitorioso, ele falou: onde é que estão os seus deuses? Né? Os deuses dos outros povos não ouviram e nós devastamos todos. Por que o seu Deus vai ouvir? Se eu não me engano, isso aí está lá na história de 2 Reis, talvez. Aquele rei que, acho que é rei Zedequias, como é que chama? Me perdoem, tem tanto tempo que eu não leio essa história. Eu sei que esse rei, por um tempo depois, ele caiu doente. Aí foi o profeta, não sei se foi Isaías ou Jeremias, foi lá até ele e falou com ele que ele tinha que preparar tudo, que ele estava para morrer. Acho que foi o rei Ezequias, acho. Porque Ias dali, daqui, a gente confunde. Eu confundo tudo. Mas eu sei que esse rei chorou, virou e chorou e clamou a Deus e pediu: eu queria tanto viver ainda, eu não quero morrer. Depois volta o profeta e disse: Deus, ele está te dando então mais 15 anos de vida, e para você ter certeza que Deus está falando, ele está te pedindo para pedir um sinal. Você quer que o sol vai para frente ou para trás, né? Ande 10 graus para frente ou para trás. Aí aquele rei chegou a dizer: olha, o sol andar para frente, quer dizer, a sombra caminhar para frente é fácil, porque é natural. Eu quero que ela recue 10 graus. E ali Deus fez com que o sol, né, recuasse 10 graus. E ele então viu que Deus realmente falou. Ele teve que fazer um unguento lá na ferida e sarou. Então esse rei aqui, antes do povo ser atacado, né, o reino dele ser atacado, Senaqueribe, sei lá. Eu sei que tem uma passagem que até diz que colocaria um anzol no seu nariz. Então eu tô dando as pistas, vocês procurem, pesquisem, vocês vão entender o que eu quero dizer. Mas eu acho que é o tal do rei Senaqueribe que chegou a dizer: os outros povos nós vencemos todos, nós atacamos todos e ninguém sobreviveu. Os deuses deles não os defenderam, o seu Deus também não vai defender. Então existia mais ou menos esse tipo de conversa, né? A imagem que o Deus de determinado povo o defendia. E aqui a Bíblia fala, né, que
o povo da Babilônia, o rei da Babilônia fala isso, culpa nenhuma teremos, porque pecaram contra o Senhor, porque eles sabiam que o Deus dos judeus era, dos israelitas, né? É o Senhor, esse era o nome, a morada da justiça e contra a esperança de seus pais o Senhor. Fugir do meio da Babilônia, aí Deus fala através do profeta, fugir do meio da Babilônia e sair da terra dos caldeus e sede como os bodes que vão adiante do rebanho. Porque eis que eu suscitarei e farei subir contra a Babilônia um conjunto de grandes nações da terra do norte. Olha, o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho, lá no livro de Daniel, que fala dos 4 animais, se eu não me engano. E o primeiro animal representa o reino da Babilônia. Eu não me lembro qual é esse animal. Depois veio um segundo animal. Eu acho que foi Alessandro Grande, né? Ou foi grego, não sei, um rei grego, sei lá. Eu sei que depois veio realmente um conjunto de grandes nações da Terra do Norte, naquela época, e devastou a Babilônia, acabou com o reinado da Babilônia, mas não estava mais nas mãos do rei Nabucodonosor, tá? Eu acho que foi Alexandre o Grande que dominou, né, a Babilônia e foi o outro império na época. Depois veio Roma e acabou com o reino de Alessandro o Grande. Isso aí é história e mais aquela conversa, né? A gente pode fazer confusão, mas aqui foi uma promessa cumprida. Porque o reino da Babilônia, ele era impetuoso, ele era glorioso, ele era forte, potente, ninguém podia contra ele. Mas Deus, ele fala que estaria trazendo também contra a Babilônia um conjunto de grandes nações da terra do norte. E se porão em ordem de batalha contra ela, assim será tomada. É uma afirmativa, né? As suas flechas serão como as do destro do guerreiro, nenhuma tomará seu efeito. Como o destro guerreiro, nenhuma tornará sem efeito. A caldeia servirá de presa e todos os que saqueiam fartarão. E aqui continua, né? Falando o capítulo todo. Meus irmãos, o que eu quero dizer com essa mensagem de hoje? Eu tenho falado nos últimos dias, nos últimos vídeos, eu tenho trago sempre mensagem de quê? De juízo, de Deus que faz justiça, de Deus que age no meio do povo, de Deus que resolve, ok? Se vocês vão vendo os vídeos passados, vocês vão ver isso. E eu continuo dizendo isso. E vocês vão ver aqui que se você ler o Velho Testamento, porque o Velho Testamento é palco de batalha entre Deus e o povo judeu e os demais povos, mas Deus focou no Velho Testamento o povo dele, o povo judeu. Depois veio Jesus Cristo com a promessa de salvação, né, através da graça. Mas até então, vocês vão ver um cenário formado entre Deus, Pai Todo-Poderoso, e o povo de Israel. E ali você vai ver um cenário de tantos juízos que vieram na terra. Deus, ele prometeu juízos e ele fez vir seus juízos. Por exemplo, o primeiro juízo que Deus prometeu foi com o dilúvio, justo? Foi quando Deus viu que já não tinha mais o que se fazer, o pecado tinha chegado às narinas de Deus. E ele perdeu a esperança vendo que o coração daquele povo era tão obstinado que não tinha mais esperança, porque eles não queriam, eles não iriam mudar. A rebeldia, a cabeça dura, chame como você quiser, já era decidida. Então Deus mandou juízo, foi o primeiro, né? E Deus tirou o remanescente, que era Noé e os seus parentes ali. Depois a gente vê também a história de Sodoma e Gomorra, a gente vê também o exílio, né? Quando o povo foi... Exílio, me perdoe. Quando o povo foi para o Egito, sim, exílio, o escravo, né? A escravidão, 400 anos no Egito. Depois a gente vê também, começa aí a entrada dos reis de Israel e ali começa, né? Vem guerra, vem peste, vem isso, vem aquilo, vem os 40 dias no deserto. Antes dos reis também, Deus mandou juízo 2, 3 vezes no meio do povo, porque eles pecaram contra Deus. Mas eu observei que no Velho Testamento, o único local que eu vi uma data marcada para juízo foi no livro de Jonas. Quando Deus fala para Jonas entrar em Nínive e declarar que ele iria trazer o juízo. E ali ele fala, o Jonas ele caminha entre Nínive e ele diz, daqui a 40 dias o Senhor diz que ele vai destruir a Nínive, os ninivitas. Então, assim, uma data precisa, do dia que Jonas pisou dentro de Nínive, há 40 dias Deus traria juízo. Foi data marcada por um profeta de Deus, Jonas. Só que olha para vocês verem como é que a Bíblia é, né? Aí o povo ouviu aquele chamado do Jonas e se arrependeu. O povo se arrependeu, se vestiu de pano de saco, jogou cinza na cabeça, clamaram a Deus. O líder
de Nínive naquela época levou os seus habitantes a se arrependerem, e Deus então voltou atrás e não veio juízo em Nínive naquele período. Tempos futuros depois veio o juízo de Deus, mas naquele caso específico, que teve uma data bem clara, daqui a 40 dias eu vou destruir a Nínive, não se cumpriu, porque o povo arrependeu. A segunda vez que eu, Ana Paula, vi na Bíblia alguma coisa que parece alguma data é no livro de Daniel, quando ele fala dos 3 anos e meio, que Deus descortina diante dos olhos de Daniel, né? Deus revela para Daniel as coisas que deveriam acontecer no tempo do fim. E Daniel, quando ele começa a ver, ele cai doente de febre na cama e tal, mas lá no finalzinho, depois que Deus fala para ele os dias, as semanas, explica inúmeras situações, lá no final Deus fecha e fala: selai, fecha, sela os livros de tudo que eu te dei, né? Tudo que você aprendeu, porque essas coisas ainda vão acontecer no fim do tempo, lá no futuro. Você ainda vai viver e vai morrer nessa terra e vai descansar com seus antepassados. Então, assim, meus irmãos, o que eu quero dizer com isso aqui hoje? Eu já estou acontecendo, essa conversa já está na minha cabeça há um certo tempo. Deus, ele manda juízo. Deus, quando ele diz eu vou mandar juízo, ele manda. O juízo dele vai vir. Já tem tanto tempo que o juízo de Deus, com a mão dele, não veio no mundo inteiro, porque hoje a gente não está vendo um juízo a esse nível. Hoje a gente está vendo as dores de partos que estão de modo muito intensivo. Mas Deus tem falado que ele está vindo para mandar um juízo a nível global. Coisas vão acontecer lá no livro de Apocalipse, você vê os eventos, né? Então, meus irmãos, eu ainda lendo Jeremias com vocês hoje neste domingo, eu quero deixar essa mensagem, que Deus, ele está lançando o alerta. Deus, ele está lançando esse alerta de juízo iminente que está para chegar a qualquer momento. Quando vai vir esse juízo? A gente ainda vai conversar muito sobre isso, né? Mas uma coisa Deus tem deixado no coração do povo, que a gente tem que se manter em santidade. A gente tem que se manter em santidade. A gente não pode mais se chatear. A gente tem que evitar tudo que traz no nosso coração sentimentos negativos. Porque a Bíblia diz que nós temos que nos amar uns aos outros. E quando a gente não tem domínio sobre a situação, por exemplo, você cai numa situação familiar que você não tem como evitar, né? A perseguição do parente ou do amigo no trabalho, eu tenho visto que o próprio Deus tem liberado a gente. Devagarzinho a coisa vai se ajustando de modo tal que a gente se vê livre, se vê bem com todo mundo. Isso está acontecendo comigo nesses dias. Mas, ainda assim, a gente está em contato com muitas pessoas e a gente tem que buscar ter paz. A liberdade da noiva de Cristo, livre, caminhar em liberdade. Porque o juízo de Deus está chegando, meus irmãos. Eu recomendo a você ler todo o capítulo 50, ele é bem grande, do livro de Jeremias, tá? Ele é realmente muito grande, eu não vou lê-lo todo, porque hoje domingo eu ainda tô com o filho em casa. A minha sogra chegou do hospital ontem, ela teve um pequeno infarto por causa das emoções, porque a vida dela levou esse rumo. E ela é assim, ela acabou de chegar do hospital e ela já levantou os colchões, já tá limpando casa. E nós estamos lá, né? De olho nela, porque ela não consegue ficar quieta. Então eu não posso ficar aqui muito tempo. Mas durante a semana, meus filhos amanhã voltam para a escola. Eu vou ter as manhãs, a princípio, livre para estar aqui com os irmãos. A gente está conversando mais. Mas eu gostaria de deixar uma palavra hoje. Eu tive que interromper essa palavra 2, 3 vezes. Mas ainda assim, eu estou deixando essa mensagem para que vocês entendam que Jesus está voltando de verdade. Eu não sei quando Jesus vai voltar, mas os sinais estão apontando que ele está muito próximo. E hoje é tempo da gente ter a vida a limpo. Sabe o que eu queria aconselhar os irmãos? Os conselhos daqui e dali não faz mal a ninguém, né? Isso eu vou fazer para mim mesma essa semana. Apesar que o próprio Deus já está trazendo ao meu coração isso. Mas tem uma dica aqui para você que às vezes fica pensando, como é que eu posso, né? O que eu posso fazer ainda para resolver? Eu gostaria de te dar um conselho, meu querido, minha querida. Pega um papel, uma caneta, um lápis, como você se sentir melhor. E você escreve nome das pessoas que você conhece. Por exemplo, você escreve o nome da sua mãe, ou o nome do seu pai, ou o nome do irmão, da sua irmã, irmãos de sangue. O nome do cunhado, da cunhada, da avó, do avô, do amigo do trabalho.
né, do chefe, da professora da escola, da pessoa que limpa a escola que você conhece. Escreva o nome de todo mundo que você lembrar e do lado você escreve assim: tudo bem. Procura pensar naquela pessoa e procura fazer uma reflexão. Como você está realmente com aquela pessoa? Por exemplo, minha mãe. Como que eu estou com a minha mãe? Estou bem, converso com ela como sempre conversei. Se eu precisar falar para ela: mãe, eu te amo, eu não tenho uma barreira que me impeça de dizer isso, emocionalmente falando. Eu consigo pensar na minha mãe em paz, em serenidade, em alegria, né? É fácil falar da mãe, mas eu conheço pessoas que são inimigas com as mães. Depois você coloca o amigo do trabalho, tá? Aquela pessoa que está ali em contato com você todo dia. Às vezes é um relacionamento mais profundo de amizade, às vezes ele é muito coleguismo, muito superficial. Mas escreva assim mesmo. Como que você tá com essa pessoa? Tudo bem? Se a gente precisar sair para tomar um café junto, a gente sai. Não, eu evito porque essa pessoa é complicada. A última vez a gente teve uma pequena rincha. Ela tem inveja de mim, eu tenho inveja dela, eu tenho raiva dela porque um dia pisou no meu calo. Escreve a situação. E aonde você vê uma coisa negativa no nome, você pega uma outra caneta vermelha e circula. Circula a pessoa e a situação. Faz isso o mais rápido que você puder. Depois você separa aquela que está limpa, né? Aquelas pessoas que você, como se diz, aprovou. E aquelas que estão, né, marcadas com vermelho. Você coloca em oração essa semana. Coloque em oração. Coloca elas diante do Senhor. Coloca o papel diante do Senhor, porque ali você vai ver e o Senhor também está vendo aquele papel escrito. E ali você começa a falar: Deus, eu preciso que o Senhor me dê direção para me liberar dessas coisas. Faz com que eu entenda se o problema que eu tenho com essa pessoa é voluntário ou involuntário. Eu vou explicar o que seria isso de voluntário ou involuntário. Por exemplo, imagina que você tem um cunhado, ou uma cunhada, ou um amigo de trabalho, ok? Vamos colocar esses três personagens. Vamos imaginar que essa cunhada, ou esse cunhado, ou esse amigo de trabalho, é uma pessoa que te ataca. Te ataca. Ele faz de tudo para você odiá-lo. Ele faz de tudo. Por exemplo, você chega aonde ele está, ele não te cumprimenta, ele não olha para sua cara, ele faz de conta que não te vê. Aí, de repente, do nada, ele vem e conversa com você como se não fosse nada, como se os seus sentimentos fossem bolinha de gude, né? Vai para um lado, vai para o outro, tá tudo sempre ali. E isso gera incontentação no teu coração. Isso gera uma certa tristeza, uma certa insatisfação, uma frustração. Poxa vida, essa pessoa me trata, desculpa a palavra, mas como um cretino ou uma estúpida. Quando eu estou na presença dessa pessoa, eu me sinto uma incapaz. Eu estou dizendo isso porque eu tenho pessoas que eu convivo com elas, aqui onde eu moro, que quando eu estou perto delas, eu me sinto uma incapaz. Pelo modo como essa pessoa se refere a mim. Por exemplo, quando eu trabalhei na pizzaria, tinha eu e minha sogra. Minha sogra pegou o restaurante e eu peguei a pizzaria. E essa pessoa chegava para a sogra e falava: olha, pizza assim, pizza assim, pizza assim. A ponto que um dia minha sogra falou: olha, mas guarda que a Ana que está fazendo a pizza, você tem que falar para ela, não para mim. Às vezes essa pessoa virava para minha sogra e perguntava se os meus filhos tinham comido na minha presença, como se eu não tivesse. E a minha sogra falou: mas Ana é a mãe, ela que responde, né? Mas assim, quando eu falava, parece que não escutava, saía, sabe? E um dia eu pensando sobre o comportamento dessa pessoa, quantas vezes não me cumprimenta, quantas vezes com a cara fechada, como se eu tivesse feito alguma coisa, transmite no meu coração um sentimento de eu estou fazendo algo de mal. Eu sou uma cobra, eu devo ser uma pessoa terrível, porque essa pessoa está sempre fazendo de tudo para que eu a odeie. Então isso gerou no meu coração várias vezes tristeza. Gerou tristeza no meu coração. Mas Deus sabe como é a situação e Deus sempre acalma. De modo tal que hoje eu posso dizer, eu não lembro mais dessa pessoa com tristeza ou raiva. No passado, alguns anos atrás, eu tinha raiva dessa pessoa. Quando eu lembrava, eu chorava, eu entrava quase que em depressão por causa da mágoa, feridas que ela foi causando no meu coração no decorrer dos anos. Mas hoje, glória a Deus, se os irmãos perguntam para mim, me conta uma história de 6 anos atrás que você teve com essa pessoa, me conta tudo em detalhes, eu já não me lembro mais. Eu já não me lembro as palavras que foram ditas, a situação como um todo, porque Deus, Ele cura. Quando é involuntário, Deus, Ele mesmo traz a solução. Muitas das vezes, quando é um problema involuntário, quer dizer, você
não quis que fosse chegar a tal ponto, Deus de algum modo, Ele te traz a sabedoria para você conseguir sair ilesa daquilo, e Deus cuida do seu coração. Agora, aí se você vê nessa listinha um exemplo como esse que eu dei, você começa a orar pela vida dessa pessoa, você diz: Deus, eu não tenho raiva dessa pessoa, eu estou triste com ela, eu sou triste, mas eu quero que o Senhor libere meu coração dessa pessoa, eu a perdoo e eu vou exercitar, praticar o ato de tratá-la bem. Quando eu for na presença dessa pessoa, se eu vê-la, eu vou dar um sorriso, eu vou dar bom dia, eu vou dar boa tarde, eu vou oferecer alguma coisa, um copo d'água, um café, como eu tenho feito com essa pessoa que me faz me sentir assim, como eu estou falando para vocês. É uma pessoa muito próxima de mim. Basicamente, não tem como eu sair fora dela. Eu tenho ela sempre no meu caminho. Então, eu tenho que sempre procurar me comportar bem. Não só uma, tem várias pessoas assim. Então, um pensamento que ficou muito na minha cabeça exatamente ontem, que eu participei de um aniversário de uma parente, que me fez muito mal nesses meses que se seguem, no mês de agosto principalmente, e ela precisou, né? E fui eu que ajudei. E eu lembro que em tudo que acontecia, eu lembrava de momentos que eu precisava de uma ajuda como aquela que eu estava dando para ela, e ela foi embora, nunca se preocupou de verdade. E agora o pensamento que vinha na minha cabeça era: eu não vou pagar o mal com o mal, mas eu vou pagar o mal com o bem. Aquilo ficou na minha cabeça ontem o dia inteiro, e glória a Deus, hoje eu estou em paz, eu estou limpa, estou livre, estou leve. Eu não tenho nada na minha cabeça que me traz mágoa no coração com ninguém, porque não preciso ter raiva de ninguém. Então, agora mesmo, depois que eu terminei esse vídeo, eu tenho que correr para casa da minha sogra para almoçar com eles, e eu vou ter várias pessoas complicadas ao meu redor, mas a gente está todo mundo sorrindo para todo mundo. E detalhe, eu tô sorrindo de coração, porque se é para me sorrir na hipocrisia, eu não consigo. Eles sabem disso, e quem me conhece sabe que eu sou assim. Mas se eu vou estar ali, eu vou dar um sorriso, eu vou conversar, eu vou estar com elas, eu vou estar em paz, eu vou estar realmente em paz. O meu coração não tem nenhum grama de peso, de remorso, de tristeza. Se tiver que ter, elas que vão ter por causa do que elas fizeram, e é Deus que vai trazer no coração dessas pessoas a consciência. E quem sabe vai fazer a obra. Isso é testemunho. É testemunho de que no final você sai sempre irrepreensível diante de situações involuntárias. Então, meus irmãos, depois que você vê na listinha esse tipo de caso, você faz um belo X com uma caneta azul ou verde de esperança, não porque isso é um símbolo, não porque isso é uma macumba, mas justo para você lembrar: eu tenho a esperança que essa pessoa vai ter a vida consertada, porque Deus vai até ela, Deus vai fazer a obra. Agora, se sobrar nome na sua listinha, aí o negócio tá meio complicado, porque vai ser pecado voluntário. Vai ser situações que você provocou diretamente. Às vezes alguém te magoou dentro do exemplo passado, você não conseguiu ter aquela dor sarada, e aí você tá rodeando e arrumou briga com essa pessoa. Arrumou um motivo para implicar. Teve uma explosão de guerra. Quer dizer, mas você gerou situações para causar a guerra. Então isso é um pecado voluntário. Ou então você mesmo, né, tem casos passados velhos na sua vida de pessoas que você por um motivo qualquer ainda não conseguiu perdoar, não conseguiu resolver, porque isso é o problema maior da nossa vida atualmente. A noiva de Cristo, aquilo que ficou de resquício conosco é muito pecados de caráter, interpessoais, relacionamento você com alguém. Então é isso que a gente precisa também procurar limpar. Eu, graças a Deus, posso dizer claramente que atualmente eu não tenho problema nesse nível. Eu, há 6, 7 anos atrás, eu tive uma briga muito feia com uma pessoa da família, e eu fiquei 6 meses sem conversar com essa pessoa. E depois dos 6 meses, graças a Deus que eu tive tempo, né? Deus não voltou antes, Jesus não voltou antes. Eu tive tempo de Deus curar a mágoa. Eu tive tempo de pôr o rabinho das pernas e ir lá e pedir perdão. E tudo se arrumou. Mas eu sei que isso aconteceu comigo 6 anos atrás. Mas eu sei que muitos que estão aqui me ouvindo ainda vivem situações assim. Tem gente aqui que não conversa com a mãe, que não conversa com o pai, que não conversa bem com o marido, com a esposa, com o filho, ou com um parente, ou com um amigo de trabalho. Às vezes você está em dívida com alguma situação, às vezes você pegou um dinheiro emprestado com alguém, não pagou por um motivo que sabe qual, e você parou de conversar com essa pessoa exatamente pelo motivo da dívida.
Sabe, é tempo, meus irmãos, de você escrever na frente do problema o que você poderia fazer. Porque Deus, ele nos deu duas situações. Uma que nós podemos resolver na hora e a segunda que só Ele pode te ajudar a resolver. Por exemplo, se eu tô doente, cai uma dor de cabeça em mim, eu sei que eu posso ir na farmácia pegar um comprimido, tomar e aquele comprimido vai resolver o problema. No pior das situações, eu sei que eu posso ir no médico especializado, ele vai me examinar e ele vai me dar a cura e aquilo vai resolver. Então, é uma cura que eu posso mover para resolver. Mas tem uma segunda situação. Imagina uma pessoa que tem um câncer, e um câncer muito forte, muito profundo. Ela sabe que ainda assim o médico não pode fazer nada. Ela vai estar mantendo a vida dela por um tempo, mas mais do que isso não pode fazer, é fatal, né? Então é necessário um milagre. Então, meus amados, vocês vão ver nessas categorias esse problema da dor de cabeça. Quais são as pessoas que eu, particularmente, posso ir até elas e resolver o problema? Eu posso pagar a dívida? Eu posso devolver o objeto emprestado que eu nunca devolvi? Eu posso pedir perdão por tal situação que eu gerei, que eu causei? O que eu posso fazer? E eu vou fazer. Ah, mas eu tenho vergonha, eu não sei, não tem como chegar. A gente vai ter que ficar amarelo por 5 minutos, meus irmãos, para não ficar vermelho a eternidade inteira queimando no inferno ou passar pela grande tribulação. A gente não pode ter peso no coração. Às vezes você sofre de uma mágoa, de uma depressão, de uma opressão, e isso é coisa velha que você nem lembra mais. Mas existe alguma coisa escondida que amarra a sua vida e você vive assim, sabe? Então é tempo de orar. Às vezes é um estado emocional que você não entende por que você tem, porque alguma maldição foi lançada na sua vida ou você gerou isso por alguma dor, alguma coisa muito pesada que te aconteceu. Então esse é o exemplo do câncer. Não tem como ser curado com a sua força, mas o milagre de Deus pode curar. E até onde você pode ir, você tem que ir. Você tem que ser valente e corajoso para lutar e buscar a libertação de tal assunto. Então, Deus ele tem, como se diz, solução para tudo. Se você causou dano a alguém, você tem que ir até essa pessoa e você tem que falar, olha, basta. Eu quero resolver, eu quero pedir perdão. Às vezes aquela pessoa te magoou, aquela pessoa te chateou, mas aquela pessoa nunca vai admitir que ela está errada. Infelizmente os homens são orgulhosos demais, isso é uma coisa que eu vejo há anos. O ser humano ele é orgulhoso, ele é duro. Quando ele acha que ele tem a razão, ninguém tira ele daquela reta. Então é onde você tem que ir até aquela pessoa e liberar ela com a sua parte. E você fala, me perdoa se eu te magoei, se eu te entristeci, se eu te chateei. Porque dentro do que aconteceu, você talvez saiu chateada, você também saiu arranhada, magoada comigo. E eu quero te pedir perdão pelo dano que eu te causei. Ainda que foi mínimo, hein, meu irmão? Mas é você se humilhando. A Bíblia diz que os humilhados serão exaltados, porque Deus ele vê. Se você libera o perdão na pessoa e ela continua dura na cabeça dela, ali, meu irmão, é entre ela e Deus. Porque Deus não vai cobrar de você a sua mágoa com tal pessoa, mas vai cobrar a dureza que ela manteve até o final com você. Quer dizer, atualmente, se você não resolve, aquela pessoa ela tem duas cargas. A dureza do coração dela e a falta do seu perdão. Quer dizer, Deus ele olha e vê que você está chateado com tal pessoa, está magoado, está ferido, etc. Mas se você vai até ela, pede perdão, libera perdão, agora ela não tem mais 2 pecados naquele caso em cima da cabeça dela, porque você a liberou. Quer dizer, Deus ele não vai cobrar aquela dívida da pessoa, ele anulou aquela porque você deu legalidade a Deus para liberá-la. Mas ela vai continuar sempre respondendo pela dureza do coração. Olha, a dureza do coração eu acredito que é um dos maiores pecados da humanidade. Porque é por causa do orgulho, é por causa da cobiça, é por causa da soberba que a raça humana está tão decaída. Porque todo mundo é dono da verdade, todo mundo sabe tudo, todo mundo tem razão. Ninguém abaixa a crista, ninguém assume, ok, pode ser que eu errei, pode ser que eu falei demais, pode ser que eu te magoei. Não, eu vejo isso aqui, eu tô vivendo isso aqui na minha vida, com uma parente. Essa pessoa me magoou, me chateou demais e Deus resolveu tudo como eu tô dizendo. Mas essa pessoa em momento nenhum chegou pra mim e falou, me perdoa, eu errei. Ou simplesmente me desculpa, eu exagerei. Infelizmente, meus irmãos,
Eu, para viver em paz com essa pessoa, deixei para lá, Deus o sabe, e estou realmente em paz com essa pessoa. Então, meu querido, minha querida, é tempo de fazer um funil, de filtrar a sua vida. Tem um irmão do canal, acho que Voz de Trombeta, que ele deixou um vídeo aí para setembro, pedindo perdão para as pessoas, colocando a situação como é, e ele fala que ele tem repensado muito nas coisas que ele causou na vida de outras pessoas que as entristeceram. Quer dizer, ele tem refletido a vida dele. E eu faço dele as minhas palavras. É tempo de voltar a analisar a nossa vida. Às vezes tem pessoas que às vezes nem vão até o Senhor por culpa nossa. E você acha que você tá ali falando de Jesus para ela, a pessoa não aceita. Porque às vezes ela não tá olhando você com a mensagem de Jesus, mas ela tá lembrando do mal que você a causou no passado. Do seu modo pesado de ser, do seu modo cobrador de ser, do seu modo exagerado, do seu moralismo, sabe? Então, enquanto você tá suja, ainda que você apresenta algo bom, aquela pessoa não vai querer aceitar, porque ela não vê a mensagem que você tá pregando, mas ela vê sempre um muro na frente dela, um muro de uma personalidade dura. E isso também é um motivo, é um dos tantos, não é um motivo total, mas é um dos tantos motivos que muita gente não está se convertendo a Deus. Tem um irmão, esse irmão falou comigo certa vez, eu também, Ana, eu tenho meus defeitos com a minha esposa. Muitas das vezes eu sou orgulhoso, muitas das vezes eu sou duro, muitas das vezes eu sou sem paciência. E eu tenho falado para minha esposa de Jesus, e ela não quer aceitar porque ela tem a cabeça dela. E eu lembro que eu comentei com esse irmão, falei, amado, procura resolver a sua parte, procura ser gentil com a sua esposa, muda, sabe? Você que antes chegava em casa sem sorriso, chega em casa com uma flor, ainda que seja a flor do jardim que ela mesma plantou. Mas chega em casa com a flor, entrega para ela, dá um sorriso para ela, olha nos olhos dela. Às vezes, quando ela for conversar com você, ainda que seja uma coisa inútil, que te enche a paciência, esteja ali compreensivo em escutar. Em pequenos gestos, procure ser mais gentil como pessoa, mais presente como marido. E olha, que isso quebra muitas coisas. Uma estrada, meus irmãos, para ela ser construída, ela não é simplesmente aplainada, joga o asfalto e resolveu. Muitas das vezes eles têm que tirar os pedregulhos. Eles têm que jogar montanhas no chão, tem que fazer túneis, tem obstáculos, tem matagal para ser limpo, um trator vai ter que passar antes, arrancar árvore, mato, para abrir o caminho para depois se construir a estrada e depois chegar ao objetivo. Então Deus, ele quer nos trazer essas coisas hoje. Deus, ele quer nos mostrar que a gente precisa realmente fazer uma grande reflexão da nossa vida. Minha mãe, quando veio na Itália agora a última vez, eu dei um abraço forte, forte nela. Eu falei com ela, mãe, eu te amo tanto, eu te amo tanto. E eu tenho toda a esperança que nós vamos ainda ser muito felizes. Preguei a mensagem da vinda de Jesus para ela, mas eu coloquei para ela também esse lado do desculpa se eu não tenho sido uma filha que talvez você espere que eu seja, sabe? E é assim, meus irmãos, é assim. É difícil, para muitos vai ser muito complicado, mas nós temos um Deus que convence do pecado e do juízo, que é o Espírito Santo. Se ele vê que você tem o seu coração preparado para consertar determinada situação, ele vai à frente e ele prepara o caminho. Uma estrada não pode ser construída com a força do braço. Eles precisam da força mecânica que ajuda, o trator, né? E todos os equipamentos. O Espírito Santo, ele nos abençoa. Ele prepara o terreno do coração daquela pessoa. Os demônios que a pregam estão repreendidos. Deus, ele prepara tudo. Então, meu querido, e finalmente, eu desejo a você que no final de toda essa conversa, que você tiver trabalhado essa semana essas coisas, você chegue daqui uma semana, se Deus o permitir, com essa lista com um X preto, bem grande assim em cima, né? Como se diz, acabou, encerrou. Aqui na Itália, a sinalização do trânsito é diferente. Por exemplo, quando você está caminhando entre uma cidade, dentro de um território e outro, por exemplo, vamos pôr a cidade de Belo Horizonte, você está caminhando dentro de Belo Horizonte, aí você sai da estrada, o limite de Belo Horizonte, e entra, por exemplo, no limite de Nova Lima. Aqui na Itália, eles têm uma placa redondinha branca com um tracinho
preto, como se diz, né? Aqui é o limite, acabou o limite dessa cidade. Agora você está numa outra cidade, com outras regras, outro tipo de filosofia. Então, meus amados, que vocês possam colocar um belo traço preto, né? Encerrando as suas dívidas. E aí você apresenta isso para Deus e fala, ó, eis aqui, aquilo que foi feito essa semana. É tempo, meus irmãos, de estar em obra, de trabalhar. Tá? E eu espero que a gente possa conversar muito ainda essa semana com todos esses assuntos, a gente possa estar trazendo, né, à tona essas coisas. Se você tem feito jejum, você vai observar que você vai receber, né, de Deus a orientação para tudo. Eu tenho feito o meu e eu tenho recebido de Deus a orientação para fazer as coisas certas na minha vida. Às vezes na hora a gente não vê o resultado. Às vezes muitas coisas, muitas atitudes que você toma na hora, talvez até radicais, você não vê o resultado ali, na hora. Mas você pode ter certeza que ele vai vir, porque Deus, ele nos honra. Ele honra a ação de um coração sincero. Se o seu coração é sincero nas ações que você tem tomado, sejam elas quais forem, mas é para honrar Deus em primeiro lugar e para preservar aquilo que Deus está te dando, você pode ter certeza que Deus, ele vai te honrar. Agora, depois vai chegar o momento. O juízo está vindo, meus irmãos. Por isso, Deus ainda está nos dando esse resto de tempo, que eu não sei até onde vai ser, para a gente continuar a se preparar. Jesus nos encontrará irrepreensíveis naquele grande dia. E assim eu entrego essa palavra para os irmãos. Desculpem, esse vídeo ele tá um pouco cortado, toda hora eu fui interrompida, mas eu espero que a mensagem chegue ao mesmo tempo ao coração de vocês. Amém? Jesus abençoe a todos, espero amanhã poder estar aqui trabalhando também aqui no canal. Vamos ver o que Deus me possibilita fazer, tá bom? Jesus abençoe a todos, abençoe realmente. Amém, amém e amém. Glória a Deus.